Fala galera, Instrutor William na área, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje pessoal, a gente vai ver sobre algumas certificações básicas e padrão que todo bombeiro civil precisa ter. São certificações que as empresas exigem que você, profissional bombeiro civil, tenha. Então eu vou falar para você sobre 6 certificações que todo bombeiro civil precisa ter. E se você ficar comigo até o final do vídeo, eu vou te dar mais uma dica extra referente às certificações, beleza? Então vem comigo aí, pessoal. Pessoal, a primeira certificação que o bombeiro profissional precisa ter está relacionada à NR10, serviço com eletricidades. Pessoal, o bombeiro civil ele não vai colocar a mão na massa ali na atividade elétrica, porém ele vai acompanhar trabalhadores, ele vai acompanhar colaboradores da empresa que vão executar atividades com eletricidade. Então o bombeiro profissional civil precisa conhecer os riscos que a eletricidade oferece. Então ele vai acompanhar as atividades, vai orientar o trabalhador e caso seja preciso ele vai socorrer, vai resgatar um trabalhador, uma vítima que possivelmente levou um choque elétrico e precisa de um atendimento. Então o bombeiro civil ele precisa entender quais são os riscos que a eletricidade oferece para ele poder agir diante de uma situação de emergência. Além disso, caso ocorra um princípio de incêndio numa cabine primária ou em algum equipamento elétrico, o bombeiro profissional civil precisa saber quais são os equipamentos de extinção do fogo com eletricidade. Então ele precisa entender quais são os agentes de extinção que vai ser utilizado ali para combater o fogo em equipamentos elétricos na cabine primária. Então a NR10 vai tratar sobre isso, sobre os procedimentos de segurança, sobre quais são os riscos que a eletricidade oferece e sobre como que é feito o combate de incêndio em equipamentos elétricos, beleza? Então a NR10 é a primeira certificação que todo bombeiro profissional civil precisa ter. Tranquilo? Então já anotou aí? Então vamos para a segunda certificação que todo bombeiro profissional precisa ter. Pessoal, a segunda certificação está relacionada à NR20, que vai tratar de inflamáveis e combustíveis. Então, pessoal, a NR20 é uma certificação que todo bombeiro precisa ter. Por quê? Ele vai acompanhar atividades na empresa relacionadas a inflamáveis ou combustíveis. Então ele precisa entender como que age, qual é o comportamento desses inflamáveis, desses combustíveis, líquidos inflamáveis, líquidos combustíveis. Então o bombeiro civil ele precisa entender qual é o comportamento desses líquidos e desses inflamáveis, para que ele possa agir em caso ocorra uma emergência, caso ocorra uma situação ali a qual ele precisa intervir. Ele tem que entender como fazer, quais são os procedimentos, quais são os riscos, como combater um incêndio em um líquido inflamável, em um combustível. Então a NR20 ela vai tratar desse assunto. Então o bombeiro profissional civil ele precisa se certificar nessa NR e todas as empresas exigem que você, bombeiro civil, possua essa certificação. Tranquilo? Então essa foi a nossa segunda certificação. Pega aí, anota isso aí no seu caderninho para você se qualificar e ter essas certificações em dia, que isso vai valorizar muito o seu currículo, vai valorizar muito ali no momento da sua entrevista de emprego, beleza? Então vamos para a nossa terceira certificação. Pessoal, a terceira certificação está relacionada à NR33, que vai tratar sobre espaços confinados. Toda empresa possui espaço confinado e geralmente muitos trabalhadores fazem atividades dentro do espaço confinado. Por mais que o bombeiro civil não vá trabalhar dentro do espaço confinado, ele precisa entender o que é o espaço confinado, como funciona o espaço confinado, e a NR33 vai trazer essa noção, vai trazer esses procedimentos para o bombeiro civil poder agir, poder intervir diante de uma emergência com um trabalhador em um ambiente considerado como espaço confinado. Então você, bombeiro civil, precisa se certificar na NR33, que vai te trazer diretrizes, que vai te trazer procedimentos, que vai te trazer noções de segurança, de como agir, de como resgatar um trabalhador em um espaço confinado. Então a NR33, a norma regulamentadora de número 33, vai te trazer esse conhecimento, vai te trazer essa noção. Então você precisa se certificar e todas as empresas vão cobrar isso de você no momento da entrevista. Ela geralmente já vai falar, você possui NR10, você possui NR20, NR33, então ela já vai falar isso mesmo antes de você chegar na entrevista. Lá no anúncio da vaga já vai estar te falando isso. Então você precisa ter essas certificações, são padrão, pessoal. A certificação é padrão que todo bombeiro civil precisa ter, beleza? Pegou a visão aí? Então vamos para a nossa quarta certificação. Mas antes da gente prosseguir, chega mais. Se você está gostando aí do vídeo, se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma,
deixa aquele like maneiro, se inscreve aí no canal, comenta, fala aí o que você tá achando, porque assim você me ajuda cada vez mais a trazer conteúdo de qualidade aqui pra você, valeu? Então, senta o dedo aí, deixa aquele like maneiro, comenta, se inscreve aí no canal se você não tá inscrito ainda, beleza? Então, vamos lá! Pessoal, vamos para a nossa quarta certificação. A nossa quarta certificação importante para o bombeiro profissional civil é a NR35, que vai tratar de trabalho em altura. Pessoal, todas as empresas realizam atividades em altura, então o bombeiro profissional civil precisa entender quais são os procedimentos, quais são os riscos envolvidos em atividades em altura. Muitas vezes ele vai precisar acessar algum local em altura para poder resgatar um trabalhador que estava executando alguma atividade ali no alto. Então ele precisa conhecer os procedimentos, precisa conhecer as técnicas de resgate em altura, precisa saber de nó, precisa conhecer os EPIs utilizados no trabalho em altura. E a NR35 vai trazer essa noção para o trabalhador. Então você precisa se certificar nessa NR aí também, tranquilo? Então a gente já vimos 4 certificações básica e importante que o bombeiro profissional civil precisa conhecer, tranquilo? Então a NR35 foi a nossa quarta, então vamos para a nossa quinta certificação que eu considero importante, que todo bombeiro profissional civil precisa conhecer. Pessoal, a nossa quinta certificação vai falar aí sobre a certificação de L ponto, ou seja, o bombeiro profissional civil ele precisa se certificado aí no curso de L ponto, porque ele precisa ter noção sobre pouso e decolagem de aeronave, não que ele vai ficar orientando ali, balizando o pouso e a decolagem da aeronave, mas sim ele vai ganhar conhecimentos na questão de procedimentos de emergência. O que você vai precisar fazer caso a aeronave venha sofrer um acidente, um princípio de incêndio, qual é o procedimento ali de resgatar as vítimas, como que o bombeiro civil orienta a vítima no momento da decolagem, no momento da aterrissagem de uma aeronave. Esse aí é o foco do curso da certificação de L ponto, é orientar o bombeiro civil a como ele vai orientar, né, como ele vai direcionar ali aquele povo, aquelas pessoas que vão embarcar ou que vão descer da aeronave. Então tem todo um procedimento, como se aproxima da aeronave, o caminho que deve ser percorrido, que é um caminho de segurança, para não colocar aquelas pessoas em uma situação crítica. Então o bombeiro civil ele precisa se certificar, formação, né, no certificado de L ponto, pessoal, tranquilo? Essa foi a nossa quinta certificação. Pessoal, vamos para a nossa sexta certificação, que é importante que todo bombeiro civil tenha, que é referente ao APH, a certificação do curso de atendimento pré-hospitalar. Você precisa se aprofundar no curso de APH, nessa certificação, fazer um APH mais avançado, que vai agregar muito valor e muito conhecimento na sua vida profissional, tranquilo? Então a sexta certificação é o APH, atendimento pré-hospitalar. Só ressaltando que essas certificações que eu falei até aqui, você vê ela no curso de formação, só que é só a pontinha do iceberg, né? Você só vê uma introdução por cima. Você precisa se aprofundar nessas certificações. Então a NR10, a NR20, a NR33 e a NR35 você faz a parte do curso de formação. Muitas vezes algumas escolas colocam essas certificações junto com o curso de formação, só que elas possuem certificação separadamente, tranquilo? Então você pode fazer ela em conjunto com o curso de formação, vai depender da escola, ou você faz ela separado, você faz o curso de formação e depois você vai lá e faz essas certificações aí que são importantes, que vão agregar mais conhecimento e mais valor na sua vida profissional, beleza? Você que ficou aqui até o final do vídeo, se você ficou aí até o final, eu vou dar uma dica extra, que é mais uma certificação importante que muitas pessoas não falam, mas que eu considero importante, que é a certificação sobre EPI, sobre a NR6, falar sobre EPI, por isso eu estou usando aqui o meu capacete de proteção, EPI, ou seja, o bombeiro civil precisa entender sobre a NR6, que ela vai falar sobre EPI, todas as atividades, o trabalhador vai precisar utilizar equipamento de proteção individual, até mesmo o bombeiro profissional civil precisa utilizar o equipamento de proteção individual. Então pessoal, ele precisa conhecer a NR6, que vai tratar sobre esses EPIs. Qual é o EPI correto? Por mais que o técnico de segurança, a área de segurança do trabalho já vai direcionar ali o EPI correto para aquele trabalhador, só que o bombeiro civil geralmente ele vai acompanhar as atividades.
Então ele vai se atentar se o trabalhador está utilizando o EPI corretamente, se o trabalhador está fazendo uso do EPI, que muitas vezes o trabalhador recebe o curso, mas no momento da atividade, às vezes ele acha que não precisa usar o EPI e ele não usa. Então o bombeiro civil vai estar ali para orientar aquele trabalhador em fazer uso do EPI. E você mesmo muitas vezes vai usar o capacete de proteção, o cinto de segurança, o seu EPR, dependendo aí da atividade, você vai precisar utilizar, né, o equipamento de proteção respiratória. Então você precisa conhecer o seu equipamento de proteção, beleza? Então MR6 aí, pessoal, é a dica extra que eu tinha para falar para vocês, tranquilo? Pessoal, então se você gostou aí desse vídeo, se esse conteúdo foi útil, se agregou algum conhecimento aí na sua vida profissional, deixa aquele like maneiro, se inscreve aí no canal, porque assim você me ajuda cada vez mais a trazer conteúdo de qualidade aqui para você, valeu? Forte abraço, obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima, família, valeu!